Opwise, o podcast oficial do Opilab. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Opwise, o podcast oficial do Opilab, onde toda semana você aprende um pouco mais sobre mercado financeiro e aqui o primeiro episódio do ano e a gente já vai começar com tudo. Hoje eu tô acompanhado de um time de peso, estamos aqui com Mayara Sati, Marcelo Paz e Marcelo Chama. E a gente vai conversar de perspectivas para 2021, vamos conversar de outros assuntos também, então fica até o final que hoje o podcast está sensacional. E aí, gente, como é que vocês estão? Feliz ano novo a todos aí que a gente ainda não viu. Fala, Bidon, bom dia, feliz ano novo para todos os nossos ouvintes, né, que é um podcast, tem também a audiência que assiste a gente, muitíssimo bom dia para todos, estava com saudade de gravar aqui os podcasts do Opilab, consegui tirar umas férias aí, deu para descansar um pouco a cabeça e vamos com tudo esse ano aí. Vamos ver quais vão ser as nossas perspectivas, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Muito bom. Mas você chama, ou vai eu. Vamos aqui num trio MMM. Primeiramente, feliz 2021 para todos. É um prazer estar aqui no Upwise. E como o pai já deu aí as boas-vindas, vamos embora. Vamos ver o que o mercado nos reserva aí para esse ano. Isso aí, pessoal. Então, feliz ano novo aí para todo mundo também. Estamos começando já aceleradaço. Vamos para cima e vamos ver o que a gente vai fazer esse ano aí para, pelo menos, bater o mercado, que é a nossa obrigação como estudiosos. E como hoje é o primeiro dia, nosso primeiro Opwise do ano, eu estou aqui especialmente nos estúdios da Zen Economics, aqui no Central Zen Economics de produção, né? E vamos fazer aqui um dia especial. Muito Qual bom. Que é a sua missão aí, Paz, de hoje? Como é que é? Qual que é a sua missão aí no escritório hoje? Hoje a gente está preparando os kits dos 100 primeiros assinantes da O2 que ganharam um kit especial. Eu não posso mostrar aqui o que é ainda, porque vai ser uma surpresa para eles, provavelmente, né? Talvez a gente mude isso ainda, mas chegaram todas as coisas do kit, a gente vai enviar aqui, estamos montando as caixas para enviar para todo mundo. Isso e mais outras coisas, né? Mas essa é a principal de hoje, essa é a missão. Show de bola. Pessoal, eu tinha uma pergunta para vocês que é a seguinte. Dizem que a história não se repete, mas ela rima. No começo do ano passado, quando teve a primeira onda lá e tal do vírus, muita gente estava ignorando, né, os sinais, os possíveis impactos no mercado financeiro, até que no fim de fevereiro a gente viu o que aconteceu. Esse ano, muita gente está falando que as pessoas de novo estão ignorando a segunda onda e tal, porque acham que a gente já sabe os efeitos do lockdown, então dessa vez vai ser diferente. Quero saber o que cada um de vocês acha e como vocês estão posicionados nas suas carteiras para isso. Vai lá, Paz, que eu acho que é importante sua visão, eu já vou completar também, porque eu acho que a gente tem umas visões um pouco antagonistas nesse ponto aí, você tem contato bastante com o Berinella aí, vamos que vamos ver. Bom, assim, a visão do Maurício é de que principalmente dele, né, eu falo muito com ele, acabo sofrendo alguma influência dessa visão, mas eu também concordo, racionalmente falando, é que o que aconteceu em março é uma coisa fora da curva, né? A gente já tinha uma expectativa de termos problemas ali, pela visão, principalmente a gente que gosta da escola austríaca e tudo mais, né? A gente estava com a visão de que a gente estava próximo de ter problemas, veio o crash do vírus e aí tudo isso descambou num sell-off generalizado e acabou sendo muito maior, provavelmente, ou pelo menos muito mais rápido do que a gente imaginava que poderia ser esse tipo de correção. E aí, por conta da conjuntura, o Fed entrou pesado imprimindo dinheiro, né? E acabou que a crise foi anulada, pelo menos no mercado financeiro, né? Pelo menos no mercado de ações, a crise foi anulada por isso. E a visão do Maurício, que a gente sempre fala isso até nos Morning Calls da O2, é que, assim, isso não acabou ainda, né? A gente tá vendo, o Biden já avisou lá, vai assumir amanhã, sei lá que dia que é que ele vai assumir, tem que ver o dia que vocês estão ouvindo aqui, o podcast provavelmente já vai ter assumido, mas ele vai imprimir 1,9 tri, já tá na conta lá, né? Prática é só aprovar, mas agora ele já tem maioria na Câmara lá, no Senado, pelo menos tá equilibrado e a Kamala Harris lá pode fazer a decisão, no final das contas, então provavelmente vai aprovar. E aí a gente não consegue ver, pelo menos no curto prazo, uma mudança desse cenário, que por mais que essa bolha esteja se inflando, né, essa impressão é muito grande e tudo mais, a gente
em algum momento isso tem que... pode até ser que não dê problema, que aí entra a visão do Maurício, né? Desde 2008, a gente está fazendo isso e não aconteceu nada. Tivemos crise, mas não foi pelo caso da impressão de dinheiro, foi por outros problemas. E aí tem que ver até quando que isso se mantém, até quando que esse problema essa situação vai se prolongar sem termos problemas maiores. Então, pelo menos para o curto, médio prazo, eu ainda acho que a gente vai continuar vendo a euforia e a negação de problemas aí no mercado. E aí, em algum momento, isso deve ter algum reflexo mais negativo e a gente vê uma realização mais forte, talvez uma crise. A história do colapso, né, pode vir a acontecer. Um único item agora que me preocupa um pouco é que esse 1,9 tri que vai ser impresso agora, ele vai direto para a conta dos americanos. É dinheiro que vai cair na conta deles lá para usar na economia real, né? É muito dinheiro entrando na economia real. Isso pode, sim, gerar problema de inflação nos Estados Unidos. Eles não estão acostumados com inflação. E isso pode, sim, causar algum tipo de problema no curto prazo aí, por conta desse volume financeiro que está entrando. E aí, se acontecer alguma coisa assim, de repente, pode ser que a gente veja uma realização mais forte, alguma coisa acontecendo no curto prazo. Mas, por tudo isso, eu ainda acho que não vai ser agora que a gente vai ver. Acho que ainda precisa, como o Roxo brinca, né? A gente ainda precisa ver as Lamborghini cor-de-rosa, precisa ver algumas coisas na rua aí para estarmos próximos do colapso de verdade. Assim, eu concordo bastante em partes aí com o que vocês estão pensando. Eu acho que realmente seguir o fluxo do dinheiro é onde a gente vai ter alguma dica para o que pode acontecer. Nós percebemos realmente que pela primeira vez, assim, a gente está tendo uma impressão de dinheiro e esse dinheiro está vindo para a população. Principalmente a gente vê isso em números, com o aumento das pessoas físicas na bolsa, até o próprio institucional. É um dinheiro que está entrando, ao invés de para uma política expansionista, onde geração de emprego, a própria gasto do governo aumentando e tal, não, está sendo para investimentos diretos. E isso é uma coisa inédita, pelo menos no nosso país. Lá na Europa já aconteceu isso antes algumas vezes. As moedas são mais antigas, mas aqui no Brasil é inédito. Então, assim, existe, claro, uma preocupação muito grande com os Estados Unidos, mas pensa nós aqui, a fragilidade que o Brasil tem, já que a gente também está fazendo algo, tentando copiar a mesma política expansionista, mas de uma forma que a gente moeda fraca. Com a moeda fraca, uma política fiscal, não existe política fiscal, com as reformas não passando, com um risco sistêmico político ainda muito grande. A gente está vendo que o presidente que apoiava o Trump está saindo pela porta dos fundos, e hoje a gente sobra com o único totalitarista sem ser comunista do país, do mundo. Então, assim, hoje a gente tem um risco Brasil enorme. Então, apesar disso, a gente sabe que existem empresas que estão expostas a dólar e influências externas, como as commodities. Então, nós percebemos claramente um descolamento entre Vale, Gerdau, CSN, as empresas de commodities, principalmente minérios, e as empresas agrícolas, descolando de maneira assim, muito grande em relação ao preço que elas deveriam custar em termos de lucro. Você percebe que a CSN está saindo de prejuízo operacional, tem um endividamento gigante e subiu só esse... A Mayara tá rindo porque eu tô acompanhando ela faz tempo. E você percebe essas empresas subindo artificialmente por volume, mas não por seguir o lucro, né? Então, você vê a Tesla, a própria Apple, elas subindo muito às vezes, e você fala, pelo menos essa empresa está reinvestindo, ela tem geração de valor, ela está construindo um novo mercado, mas as empresas de commodities, elas estão baseadas muito na influência externa. Então, à medida que nós temos esse descolamento, aparecem as oportunidades. Então, na sexta-feira mesmo, teve, acho que a ação caiu 10%, 8% dessas mineradoras, dessas empresas de commodities. E nós, que operamos opção e que adoramos volatilidade, então, na minha visão, o que eu faria e como é que está meu posicionamento pessoal? Eu estou apostando bastante em empresas de valor, eu estou com 4 ou 5 empresas, depois eu posso até falar quais são. E eu estou apostando em comprar put dessas empresas que eu acho que tem uma fragilidade, né? Alguma coisa que não faz sentido elas estarem tão artificialmente subindo. Claro que comprando bem pouquinho, para que, como elas estão subindo, né? A volatilidade está caindo, então a gente vai aproveitando para encher a carteira de seguro aí. Então é mais ou menos isso. E não deixando o dólar de fora da carteira. Apesar de o pessoal falar que tá alto e tal,
o dólar é o nosso melhor companheiro aqui, porque pensa, gente, no final das contas, Estados Unidos contra Brasil, e juro, não tem como a gente pensar que a gente vai ganhar. Foi bom você falar isso tudo, que teve um detalhe que eu percebi que eu não coloquei, que tudo que eu falei é olhando só Estados Unidos, tá? Eu não estava falando Brasil. Até porque eu de verdade não estou olhando para o Brasil. Eu nem tenho ações aqui mais, quase não estou mexendo com opções aqui. Meu dinheiro, a maior parte eu mandei para fora, ou está em criptomoedas. Minha carteira de criptomoedas acabou crescendo muito. Então, no final das contas, eu não estou olhando para o Brasil. Então, tudo que eu falei, considerem falando Estados Unidos, tá? Eu não estou nem à vontade para falar de Brasil. Eu realmente não estou olhando isso de perto. Bom, eu como uma entusiasta aí do mercado financeiro, agora fez 1 ano praticamente, acompanhando bem mais de perto. Acompanhei meio de fora ainda do ano passado, né, do Corona Crash, acompanhei ali nas operações do roxo, mas de fato, Abdum, ela rima muito, né? A gente está vendo agora quase que uma foto do ano passado, pelo menos eu, né, vendo assim de fora, acompanhando um pouquinho mais. E como eu tô inserida, né, nesse meio, então, para mim já tem mais um insight de começar a se proteger. Eu lembro do Pais falando sempre das criptos, quando é hora de entrar, põe um pouquinho toda semana. Já comecei a fazer, já tenho exposição em Bitcoin, em Ethereum, já vi valorizar, já vi desvalorizar, então assim, já tô no jogo. Né? E com relação ao mercado de opções, eu lembro muito bem do roxo comprando em janeiro e virando pó, e ele comprando em fevereiro e dando aquela explosão, e eu fiquei de fora, eu podia ter entrado, eu falei, não, acho que não vai ser agora. Então, quando você acompanha isso de perto, agora esse ano já coloquei para mim mesma, que vou construir uma carteira, ainda estou na dúvida se aqui no Brasil ou nos Estados Unidos, eu confesso que eu queria muito começar a construir aqui, mas eu vi até um conteúdo ontem do Belinello também, e agora, pai, você confirmando também que quase não tem exposições aqui no Brasil, então já começa a me acender uma pulguinha de começar a mandar para fora mesmo e construir só lá, né? Mas aqui no Brasil, principalmente na minha carteira pessoal, sem ser a pública que eu opero com roxo, eu tenho basicamente algumas travinhas, tanto de alta quanto de baixa, e tenho uma compra seco também no índice, no BOVA, carregando aí o seguro como manda Spitznagel, né? Basicamente é isso. Mas está sendo muito legal acompanhar assim e agora ver com uma visão um pouquinho melhor de como as coisas funcionam, como são realmente ciclos, né? Mas eu também concordo que essa euforia vai continuar aí. O que só me entristece é que hoje a gente tem acesso a muita informação boa, mas mesmo assim a gente vê todo ano uma manada entrando achando que é um caixa eletrônico, né? Até eu acho importante ressaltar, apesar da gente trabalhar com opções, com derivativos, como esse ano a gente viu a gente perder dinheiro com derivativos em 2020 justamente por desinformação, né? A gente pagar um seguro 200 de vol, 300 de vol é uma coisa ridícula, absurda. É claro que nunca isso vai ser sustentável a longo prazo. Eu acho que realmente essa profundidade do conhecimento vai fazer com que muitas pessoas, aquilo, você não tem como crescer às vezes sem passar por um pouco de dor, e ano passado foi um ano de dor para as pessoas que entraram na bolsa, porque você vê fundos conhecidos, você vê até pessoas, a bolsa que se você tivesse comprado ações em março e ficado com elas até o final do ano, você não precisava ter feito muita magia para o negócio acontecer, seguir uma tendência básica, tipo 2 médias móveis, um trend following, alguma coisa simples já faria a gente perder dinheiro, mas a gente não perder dinheiro, né? E você fazendo um estudo ao longo do tempo também, se você fizer técnicas simples, pequenas coisas, só uma manutenção, mas estar atento e seguir as pessoas certas, quem realmente dá dinheiro, você não precisa tanto, não existe uma complexidade tão grande. E é interessante dizer que existem estudos que mostram, se você apenas seguir a tendência e tiver uma exposição controlada da sua carteira, você não precisa nem comprar derivativo, se você fizer isso de forma direitinha. Claro que a gente nunca vai saber o dia de amanhã e a gente quer ficar convexo, que é muito mais do que só robusto, né? A gente não quer não só perder, a gente quer ganhar um movimento de disrupção, né? Mas assim, fazer o básico. Eu acho que esse ano, as pessoas que sobreviveram ao ano passado aprenderam. E agora vão entender que quanto menos no mercado financeiro realmente é mais. Porque quanto menos você mexer na sua carteira é melhor, menos imposto você vai gerar, menos custos você vai gerar, menos erro operacional você vai gerar e etc.
Aliás, esse ponto, chama que você está falando, para mim, pessoalmente, foi uma das mudanças de chave, né? Desde que eu comecei no mercado, foi isso. Eu comecei fazendo operações o tempo todo, né? Long short, coisas assim. Eram operações diretas, só de custo. Teve operação que o custo, o que eu gastei não cobriu o ganho. Eu tive lucro na operação, mas só nos custos de operação eu paguei. E agora eu tô eu acabei, até por conta do trabalho, né, que não dá para ficar acompanhando mais o dia todo como eu ficava no começo. Agora eu faço operações bem menores e acaba dando tudo mais certo, sabe? Você vai com calma, você espera o momento certo de entrar. A Mayara vê isso com frequência, né, Mayara? Você coloca no robô lá, na hora a gente fica com a vontade, não, eu quero entrar na operação logo, né? Você vai lá e quer colocar. Só que coloca no robô 2, 3 centavos para baixo, isso dá uma diferença de, às vezes, dependendo do preço do ativo, você tá falando de 10, 15, 20% do preço de uma opção, né? E aí a gente, na pressa, a maioria das pessoas vai na pressa e compra, e a gente deixa lá no robô com calma, acaba saindo, né? Porque o mercado vai para cima, vai para baixo. E aprender a usar esses movimentos, ter essa calma de só entrar na hora boa, porque principalmente quando a gente começa, né? Quem tá ouvindo a gente muitas vezes é iniciante, começou faz pouco tempo, a gente fica com aquela ânsia, não, eu quero pegar essa operação no próprio Bitcoin. Tem gente que tá vendo agora, nossa, eu perdi a oportunidade, nunca mais vai ter essa oportunidade, e acaba tendo. A crise de março mesmo, quando eu comecei no Bitcoin, estava $7.500. Na crise de março, ele chegou a $3.000 lá. Na verdade, é $5.000 que dava para você ter comprado, mais ou menos. Eu até comprei um pouquinho lá nos $5.000. Mas outras oportunidades com essa poderão acontecer. Pode ser que nunca mais a gente veja o Bitcoin nesse preço. Pode, mas pode também amanhã ter outra crise desse tamanho e voltar lá. Então, a gente só tem que ter calma, só entrar quando realmente vale a pena. Fazendo isso no longo prazo, a gente vai conseguir vencer nesse mercado. E o objetivo não é bater o mercado. Quem tem esse objetivo, em geral, também tem problemas. Você não tem que querer bater mercado. Você tem que conseguir ir aumentando seu patrimônio aos poucos, de leve, investindo bem, escolhendo boas empresas. O único caso que não deu certo de quem comprou em março, como você falou, é o cara que comprou, por exemplo, CVC. O cara que tinha muita CVC, por exemplo, não voltou e provavelmente não voltará. E gente que ficou fazendo lançamento coberto, que cobriu toda a alta, né, etc. Sim. Se bem que depende também, né, porque a portaria, só um minuto. Se bem que depende, porque a CVC, ela chegou a custar R$5, hoje acho que ela tá a 19, então, supondo que o cara tivesse comprado no pior momento da CVC, ele poderia até ter triplicado o dinheiro. Só que foi uma operação bem difícil, a CVC entrou em leilão, enfim... É uma coisa, né? Quando tem circuit breaker, essas coisas, geralmente é difícil você entrar e sair de posições, principalmente se você negocia um pouco a mais. Mas eu penso, por exemplo, desde dezembro, eu praticamente não venho comprando ações, eu tenho só acumulado caixa e entrei nas criptomoedas, então também tô feliz de dizer que eu tenho o Bitcoin, né? E realmente a gente tem visto aí uma alta impressionante desse ativo, aí começou a aparecer nas notícias de novo, e a gente começa a ver um monte de coisa, mas é interessante porque, a gente vê que diversificar é sempre um caminho interessante, né? Uma coisa que eu tenho pensado, assim, que eu vejo para 2021, principalmente aqui falando de Brasil, porque os Estados Unidos, assim, falando de juros, né? Os Estados Unidos já deixaram claro que não querem aumento de juros, não pretendem fazer, e talvez só para 2023. Mas aqui eu me pergunto se eles vão conseguir manter esses juros do jeito que tá, porque tá insustentável com relação a tudo que vocês já falaram aqui, de risco Brasil e tal, e se o juro subir, o que será que pode acontecer, né? Então eu sei que tem gente que já tá com essa visão de... vamos dizer, apostando numa alta de juros, talvez ainda no primeiro semestre, mas eu não sei, né? Então eu tô analisando todos esses cenários, mas eu venho acumulando caixa para ficar um pouquinho mais tranquilo assim, né? Na real, o juro já subiu, tá? Se você pegar os vencimentos de 2023, 2024, dos pré-fixados, até do próprio Tesouro Selic mesmo, que tem algumas variações ali, mas mais os pré-fixados na IPCA e tudo mais, eles já estão precificando 5, 4,5, 5, 6, acho que para 2025, se não me engano, já está 7% ao ano de juro. Então, a alta do juro no Brasil, ela já está no preço. Não é uma questão se o governo vai conseguir ou não. A questão que fica assim, a Selic é para inglês ver. É uma taxa que está ali, que o governo mal está conseguindo rolar dívida de 6 meses. Então, a gente tem um monte de vencimento
de títulos mais antigos esse ano. Isso pode sim ser um grande problema, porque apesar de a precificação da alta dos juros já está, né, já aconteceu, o mercado já está negociando a juros mais altos, as taxas que estão vencendo, muitas vezes está 12% ao ano, 14% ao ano. E esse dinheiro precisa ser rolado. O governo brasileiro não vai conseguir pagar essa dívida. E essa rolagem pode ser complicada no começo do ano agora, e não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Eu tô vendo aqui, o DI Futuro 2029 já está precificando 7,5%. 7,5%. Ou seja, já tá no preço já essa alta dos juros. Agora resta saber se o governo, se ainda nessa taxa, o governo vai conseguir fazer a rolagem da boa parte da dívida que vence esse ano, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos tem trilhões aí vencendo esse ano, né? Sim. Até colocando isso já também na nossa realidade de opções, as pessoas nem imaginam, né? Mas nem ligam para o RO, que é uma das nossas gregas, que controla a sensibilidade da opção, do preço da opção, com o aumento, a diminuição, com a movimentação da taxa de juros. E o mercado não espera para reprecificar as opções. Ele já está usando a curva forward, que é essa que a gente olha no futuro. Então, a gente não percebeu, mas já existe essa precificação, inclusive no preço das opções. Nós já estamos pagando o juro futuro, a gente não está pagando mais o juro de hoje. Então, até o BTC, é o que a gente fala de curva alfa, que é a relação ao carrego, né? A gente está com alfa positivo de novo já, o Brasil, que faz com que a gente tenha o backwardation de novo. Existe uma série de conceitos que a gente não percebe, mas que estão influenciando nessa compra do seguro, etc. E não vamos esquecer, não é à toa que o Brasil não tinha liquidez em opções, porque a gente tinha uma taxa de juros de 7% a 15% durante vários anos, o que fazia com que o carrego fosse tão caro que quando você precificava a opção, nunca valia a pena. No trade-off, nunca valia a pena, exceto a cauda, né? Então, realmente era muito difícil, até para o market maker, conseguir gerar alfa aqui. Mas com a taxa de juros caindo e também com essa enxurrada de dinheiro, nós percebemos uma grande participação dos players. O UBS voltou, o Credit Suisse voltou a operar bastante aqui também. Só que isso preocupa quando a gente olha a não reforma, o não paralelismo, né, dos nossos poderes, etc. Então, isso já está sendo precificado e vai se refletir em liquidez das opções aqui também, sem dúvida. Só um detalhe que o Marcelo falou de BTC, não é Bitcoin e o BTC que ele falou, tá? O BTC é o aluguel das ações. Às vezes o pessoal confunde uma coisa com a outra, para ficar claro para todo mundo que tá ouvindo. Banco de títulos de custódia da B3. Isso aí. Boa. Inclusive, Chama, teve uma coisa que você falou você falou agora mais cedo, que em alguns, por exemplo, em março, não era uma coisa, tipo assim, não tinha uma complexidade tão grande assim. Se você comprou ações na baixa, você já aproveitou uma grande alta. Isso me lembrou muito o que o Howard Marks falou quando ele estava falando do que eles fizeram em 2008. Ele falou, cara, em 2008, lá no final, você precisava só de duas coisas. Você precisava de dinheiro e da coragem para investir ele. Porque chega uma hora que os preços estão tão... Assim, a mola está tão comprimida que... Isso também, né? Da mesma forma que a gente tem excessos para cima, a gente tem excessos para baixo. Então chega uma hora que o seu potencial de upside, você tem uma assimetria que vale a pena você comprar porque você tem muito mais a ganhar do que a perder, né? E esses momentos são raros. Eu não lembro não sei se foi o Howard Marks que disse isso, se foi em 2008, ele disse, não sei se foi ele, tá? Mas falou assim, eu vou entrar, porque se quebrar, o dinheiro já não vai valer mais nada mesmo, então... Foi ele. Ele falou assim, qual que era a nossa preocupação? Porque ele tem o fundo, né? Ele é o CEO da Oaktree Capital. Ele falou, olha, a gente fez uma pergunta só para o nosso time lá do board. A gente falou, olha, do jeito que a situação está agora, estão falando que o mundo financeiro, né, o sistema financeiro vai acabar. Então, se a gente investir e o mundo financeiro acabar, não faz diferença, porque acabou. Agora, se a gente não investir e o sistema financeiro não acabar, aí a gente perdeu a oportunidade, né? É isso aí. Agora, vale lembrar que, pelo menos, até que se prove o contrário, no mundo das criptomoedas, é um investimento que ficaria livre de uma quebradeira nesse sentido, né? No fim do sistema financeiro atual, ela, obviamente, tudo só sofreria no curto prazo, mas, em tese, as criptomoedas manteriam o valor, inclusive a tese lá de que o Bitcoin é a reserva de valor, seria aprovada num momento como esses, né? E existe a possibilidade, porque não pode ser impresso, os governos não têm controle e tudo mais, então
vale lembrar essa observação que existe pelo menos um mercado em que a gente pode tentar investir sem correr esse risco. Tem uma questão aí, hein? Agora eu vou entrar num mérito um pouco mais até subjetivo. Independente do mercado que for sobreviver, porque pode acontecer, por exemplo, uma mancha solar, acabou a eletricidade, você não consegue nem transacionar mais uma Bitcoin, por exemplo. Você vai ter que negociar o próprio token ali, um com o outro, na mão, vai ser uma coisa meio escambo, né? Não vai ter muito o que fazer. Não, é sério. Que você tá falando do fim da civilização, nesse caso. Então, mas aí, independente do fim que for, se seja da civilização financeira ou não, eu acho que depois de que tudo isso que aconteceu, e aí vai parecer meio besta, não um assunto nada a ver, mas eu acho que esse é o ano de todo mundo se encontrar psicologicamente, porque foi um ano que se machucaram, todo mundo se machucou. Apesar de as pessoas às vezes parecerem fortes, levantaram todos os dias para trabalhar, não há como essa coisa coletiva não ter marcado os seres humanos como um todo. Então, eu acho que é aquilo, independente do que acontecer, a gente estar preparado para um novo futuro sempre. E é claro, você estar olhando, né, aquela coisa, você levaria que moeda para o futuro, né? O Perini sempre fala. Tem várias respostas, mas o que eu levaria para o futuro com certeza seria a minha consciência de saber que tudo é possível e independente do que aconteça, a gente tem que estar firme nos seus próprios propósitos e ter algo a mais do que brigar só por dinheiro, porque realmente isso pode acabar. Mas para o futuro, acho que ainda vale levar ouro, Bitcoin e um revólver, né? Ô, Paz, agora vai uma pergunta de leiga aqui. Todas as criptos são limitadas ou só o Bitcoin com os 21 milhões? Não, o Bitcoin é limitado, tem outras inúmeras que também são limitadas, né? Mas a maioria delas não é limitada. O Ethereum mesmo não é, e boa parte dos tokens que a gente conhece mais famosos aí não são limitados. E isso até foi legal você fazer essa pergunta, Mayara, porque o pessoal que está entrando agora, né, nesse mercado, muita gente olha pelo preço, né? Ela fala assim, tem a Nano tá valendo 2 centavos de dólar, né? O cara fala, eu vi essa semana, tá? Eu recebi áudio de gente falando isso. Não, porque eu vou comprar... Qual que foi que ele falou? Acho que era a Cardano. A Ripple. Era Cardano. Também, né? Não, teve a Ripple, mas a Ripple é o caso à parte. Mas a Cardano, que é uma cripto... É uma boa cripto, inclusive. Mas o cara falou assim, eu tô comprando a Cardano aqui agora e eu vou vender só quando tiver $500. Ela tá valendo, 30 centavos agora, né? E a conta do cara, não, quando ela valer $500, porque aqui 10 anos de horizonte e tal... O que na cabeça da pessoa tá passando? O Bitcoin valia 30 centavos e agora vale $40 mil. Então, uma criptomoeda boa vai valer $500. Né? Só que sabe qual que é o supply da Cardano? Ele é limitado, tá? No caso da Cardano é limitado. Só que é limitado a 50 bilhões de tokens. Bitcoins são 21 milhões de tokens. Aí, pra Cardano valer $500, ela tem que... o market cap dela seria de 25 trilhões de dólares. Não é? É surreal. Nossa, eu não sabia que era essa diferença, porque eu vi você comentando até, a soma de todas as outras moedas, de tudo, né, tá dando $1 trilhão de dólar. Somando com o Bitcoin, todas juntas, tá dando $1 trilhão o mercado inteiro de cripto, né? Aí a imaginação do cara é que uma moeda vai valer 25 trilhões sozinha. Até pode ser que em 10 anos, vamos supor que todo ano agora, a partir de agora, o Fed imprime 10 trilhões por ano. Aí talvez fique mais plausível, porque você vai ter hoje o mercado de bonds e o mercado de ações dá 200 tri, mais ou menos, né? Você começar a imprimir 10 tri por ano, que você está falando de... Mas a gente está falando, né, desculpa te cortar, a gente está falando que os Estados Unidos ele tem um PIB de 7 tri, a China de 15 tri, a China de 7 tri, Sim, aí você vai falar... Então, mas aí exatamente, aí que tá o problema, né? Eu estou fazendo elucubrações aqui, né? Uma coisa mais maluca. Se a coisa começar a se acelerar muito, a gente está falando de ter inflação real muito alta, né? E aí poderia, se uma moeda dessa valer $500, até por conta desse processo inflacionário, talvez, em 10 anos. Mas eu acho praticamente impossível, porque a Cardano é só uma moedinha lá no meio do monte, né? O Bitcoin, ela é a principal, ela vai continuar sendo a principal, ela é que tem maior poder computacional, é que mais gente acredita, e por conta disso que todo mundo acha que ela não vai ser substituída, até porque ela pode absorver as tecnologias das outras e tudo mais. Mas a gente precisa fazer essas contas antes de entrar no mercado, seja ele qual for.
Porque esse erro o pessoal comete com cripto, mas comete com ações também. Vai lá, eu vou comprar a ação que é mais barata, da Oi, por exemplo. No caso da Oi, ainda deu certo recentemente, né? Quem comprou R$1, ela triplicou de preço aí. Mas, eventualmente, outras ações, o pessoal vai pelo preço, e aí você tem que olhar quantas ações tem no mercado, qual que é o market cap total que ela tem hoje, quanto ela vale. Porque, eventualmente, você tem uma ação que custa 10 e o market cap dela é 200 bi, e tem uma ação que custa 100 e o market cap é 200 bi também, porque ela tem menos ações, e nas criptomoedas não é diferente. Então, para quem está entrando agora, para quem está conhecendo o mercado, nunca olhem preço de nada, o preço é só um número lá na tela. O que importa é você ver o potencial de crescimento de uma empresa, de uma criptomoeda, seja lá do que for, tem que ter fundamento ali, né? Tem que ser um projeto que você acredite que vai funcionar tanto para a empresa quanto para a criptomoeda. A lógica é a mesma, né? A gente só está no mercado menor aí das criptos, mas a lógica de investimento ela tem que ser a mesma. E aquela história, né? Nunca invista no que você não conhece. Se você não conhece, a não ser que assim, ponha muito pouquinho de dinheiro porque você quer estar junto com a manada, quer estar junto com todo mundo, vai comprar Bitcoin, compra um pouquinho lá que não vai te fazer falta, o dinheiro da pinga, não é o dinheiro do leite, e aí, mesmo sem entender, você pode até colocar pouca coisa. Agora, para investir de verdade, você precisa entender o que você está fazendo, seja lá o mercado que for. Ou siga as orientações de uma research, né? Exatamente, como a O2 Research, que está aqui para ajudar os investidores. Obrigado, vou fazer o momento jabá aqui do Upwise. A Research tem justamente o objetivo de facilitar investimentos, né? Facilitar principalmente a tomada de decisão. Nosso objetivo é simplificar o que é complexo, trazer as informações mais importantes e dar subsídio para que você tome a melhor decisão de investimento, tanto em criptomoedas quanto em ações, seja lá o que for. Inclusive, a gente fez um flash alert na O2 essa semana passada, na queda do Bitcoin, e o pessoal que seguiu aí já está com 20% no bolso, viu, Bidu? Então, por quê? Porque a gente está olhando para o mercado com uma série de informações aprofundadas, a gente só vive fazendo isso, é diferente dos investidores comuns que têm outras atividades, e a gente viu lá uma oportunidade, e principalmente num dia de queda, estava caindo forte, e as pessoas costumam ter medo desses momentos, e nos momentos de queda, que um ativo que você acredite, né? Sempre eu ressalto isso. Tem um ativo que você gosta, seja Magalu, seja Tesla, seja Bitcoin, seja o que for. Eu acredito nesse ativo, eu acho que ele vai prosperar ao longo do tempo. Dias de queda forte, 10%, 15%, 30% de queda, que o Bitcoin chegou a 28% de queda nessa última queda, cara, é uma puta oportunidade para você comprar um ativo que você quer, né? Seja ele qual for, seja Tesla, seja Bitcoin. Agora, se você não acredita, aí é outra história, né? E aí pode começar a cair, porque realmente o mercado está estressando, tem que tomar cuidado também. Mas a gente tem que aproveitar, e a O2 está, nesse caso aqui, ajudando as pessoas a ter essas informações em tempo mais em tempo real, né? Informações mais compiladas e facilitando a tomada de decisão. E obrigado, só um detalhe nisso, igual a gente escolhe ações, a gente tem que escolher muito bem os mestres que a gente vai seguir. Então, todo aquele raciocínio que a gente utiliza, efeito Lind, entender quanto tempo as pessoas estão no mercado, entender qual que é o tracking record, olhar, ver, porque o mercado financeiro é o mercado, acho que, mais preciso, porque cota não mente. O resultado aparece, não tem, depois de um tempo, muito blá blá blá, as pessoas acabam não seguindo mais. Então, o pessoal quer ver histórico. E seja um histórico de escadinha e porrada, ou seja um histórico crescente devagar, cada um tem o seu perfil, o importante é a pessoa ter um histórico positivo. Então, a primeira coisa a vocês analisarem, alguém que vocês vão aprender a investir essa pessoa investe? Segundo, ela está com lucro? E há quanto tempo ela está no mercado? Se você seguir essas três, eu acho que dificilmente você vai achar alguém sacana no mercado. Existem pessoas que ganham menos, existem pessoas que ganham mais, mas existem pessoas que não ganham. Então, toma cuidado com essas. Eu acho interessante também até buscar o histórico de perda, né? O que ela fez, né? Para eu não fazer. Eu busco, no início, busquei bastante, até ver como as pessoas se machucaram no mercado, como elas conseguiram corrigir a ideia que elas pensaram em não passar mais por isso, para a gente também conseguir adotar. E sobre a aula 2 aí, só uma opinião aqui também de assinante, eu acho muito legal as reflexões que traz. Não é simplesmente o compra e vende que todo mundo está em busca. É trazer um ponto de reflexão e você abrir o seu campo para você poder analisar, putz, realmente, isso aqui faz sentido para mim, isso aqui não, então eu vou adotar por esse caminho.
né? Tirar o piloto automático, acho que da cabeça das pessoas. Parabéns aí, pai e Nelo. Muito obrigado, e inclusive o nosso objetivo como empresa é que a nossa carteira recomendada seja o menos importante do que a gente faz. A gente vai chegar nesse ponto onde a carteira recomendada que a gente tem é só um ponto ali para o pessoal ter uma referência, mas o que a gente traz é conteúdo, é informação que realmente ajuda as pessoas a entender o mercado, a saber como se posicionar, a saber o que fazer com calma, com paciência, como o Maurício fala, o Maurício até faz, senta, dá aquela respirada, assim, uma coisa mais lenta, porque a pressa no mercado financeiro, ela pune, né? Assim como a paciência, ela premia. Quem tem paciência costuma ser premiado no mercado. Boa, muito boa essa pergunta aqui, essa reflexão que você fez, ô Mayara. Eu queria até então perguntar, né, a gente tem aqui nossas atividades, nosso trabalho, mas qual que é a rotina de vocês com relação ao mercado financeiro? Então, por exemplo, Mai, o que você faz? Você de manhã, você lê alguma notícia, você já entra no OpLab, você acompanha, né, como que vocês fazem isso? Bom, a minha rotina desde quando comecei a trabalhar com roxo é acordar, olhar os futuros. Isso é um hábito, assim, já bato o olho. Antes ficava ansiosa quando via um número muito alto, por exemplo, do VIX, aí ficava, ai meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E aí chegava o dia normal, mais um dia normal. E aí com isso virou um hábito. O meu OpLab, ele nunca fecha do notebook, ele está sempre aberto, e como uma plataforma web, já fica ali a minha aba de análise, a minha aba com as minhas posições, e agora com o cockpit, então por ali eu vou controlando principalmente a carteira do roxo, que tem mais operações, né? E não acompanho notícias, assim, eu também no começo acompanhava bem, hoje é dia de, sei lá, Trump falar, hoje o Biden vai assumir, e como sempre, era só mais um dia no mercado, porque você não via muitas movimentações, né? O que eu acho interessante, que eu fico acompanhando mesmo, é algum ativo, que nem o Marcelo tem um negócio com a CSN, que eu não descobri ainda o que é, né? E eu tenho com a Vale, desde que um colega nosso, Israel, ele sempre comentou da Vale, então eu estou passando a acompanhar assim de perto, para começar a conhecer mais a empresa, e os insights que a gente recebe dos mentores, como o Marcelo comentou aí, e tentando encaixar tudo na cachola, né? Porque aqui você pega o conhecimento vidrante, então é difícil compilar as coisas assim. E aí, aos pouquinhos, eu vou tentando identificar. Então, basicamente, minha rotina é olhar futuros, depois eu acompanho ali quando o mercado abre e fico acompanhando as minhas estratégias do OpLab, já tudo com setup bonitinho. Falar nisso, semana passada, com a queda que teve, eu devolvi praticamente tudo, porque eu resolvi segurar. Me chateei por 5 minutos. Depois eu falei, tá tudo bem, era o meu plano. Meu plano era segurar, deu errado, paciência, vida que segue. E aí, com isso, você anota mais um check de lição aprendida, né? Basicamente, é isso. Só para justificar meu amor pela CSN, na verdade, assim, eu gosto, o meu estilo é bem parecido com o do roxo. Eu gosto de velocidade, eu gosto de turbulência, eu gosto de volatilidade. Então, eu não tenho o perfil de ter uma carteira que vai ficar ganhando todos os meses. Eu, às vezes, passo 6 meses, já fiquei 1 ano sem ganhar R$1 na minha carteira. Mas quando tem porrada, geralmente eu tô convexo. Eu busco qualquer uma que você entrar no monitor de mercado, ranquear por volatilidade lá e ver aquele cantinho esquerdo, eu gosto daquelas. Então, o que tiver lá, eu tô dentro. E quais são as operações que eu vou fazer e tal, aí vai muito dessa parte de tendência. Eu faço sempre um estudo de trade following, uma média de 9,21. Quanto mais distantes estiverem essas médias, eu tenho um ranking delas aqui. E a gente já tem teorias que comprovam que quanto mais distante, mais disruptivo está esse movimento, e se você seguir aquela tendência, você tende a ter uma grande probabilidade de acerto. E se você colocar um derivativo ainda numa ação que está muito volátil, você ainda tem mais chance de acerto. Então, o meu dia a dia é agregar os elementos que permitem que eu tenha mais chances de acerto, mas com uma grande assimetria de risco. Então, eu costumo perder dinheiro, mas quando eu ganho bastante. Show. Eu acordo cedo todo dia. Na verdade, os futuros que você está olhando, Mayra, eu olho eles na abertura no dia anterior, normalmente às 8 horas da noite. Né? A galera agora é às 8, porque teve horário de verão lá, às 8 horas da noite abre. E aí eu já dou uma olhada como é que tá por ali para ver como é que tá abrindo.
De manhã eu olho também futuros, futuros de índices de commodities, né? Como é que estão os futuros de commodities, hoje é o que eu opero mais, são a parte de commodities diretas, né? Não via empresa. E as criptomoedas também eu dou uma olhada, apesar de que o que eu tinha que fazer na minha carteira eu já fiz, mas é porque eu preciso acompanhar o mercado mesmo, porque eu tenho falado mais dele, né? E o OpLab eu também fico aberto, apesar de eu não estar... Porque assim, na prática eu não acompanho o mercado brasileiro, mas eu acompanho a Petro, Vale, eu fico olhando ali uma oportunidade ou outra, porque eu vou em opções só, eu não tenho ações aqui, mas eu eventualmente monto uma operação com opções, tentando pegar aí alguma simetria, né? E nos Estados Unidos é a mesma coisa, mas é mais na parte de commodities, até as operações que a gente fez lá, Prata, a Shon, né, que é ligada a commodities, é uma empresa, mas é ligada a commodities, o café, aliás, fechei com o café, viu, o pessoal que não tá sabendo aí, nem o Roxo tá sabendo ainda, nem o Roxo tá sabendo ainda, mas eu fechei o café na sexta-feira, porque teve um movimento muito, muito esquisito, e aí, mas é isso, mais ou menos esse tipo de operação que eu costumo acompanhar e olhar no dia a dia. E você, Bidu? Qual a sua rotina? Conta pra gente. Eu também olho os futuros, igual vocês falaram. O meu OpLab também está sempre aberto, então eu vou acompanhando os estudos que eu fiz por lá. E diga-se de passagem, pessoal, a V3 está sensacional. Se você quer entender como ela funciona, aproveita, entra lá no nosso canal do YouTube. O Marcelo Chama fez vídeos excelentes explicando o que é a nova tela de análise, o que é o cockpit do investidor e como você vai ter uma visão muito melhor para você poder montar as suas operações e operar como um profissional. Inclusive, até o fim do mês a gente vai ter novidades aí. Então eu fico sempre com o meu OpLab também aberto. Coisas que eu gosto de fazer também, eu gosto muito da parte fundamentalista. Então, sei lá, às vezes no horário do almoço, assim, eu pego uma empresa que me interessou, eu começo a ler aqueles annual reports, né, que é o 10K, que são basicamente os relatórios que as empresas têm que fazer todo ano. Isso lá nos Estados Unidos, mas também gosto de ler relatórios aqui do Brasil. Então, assim, eu tenho fundos imobiliários na carteira, eu gosto de ler os relatórios gerenciais, esse tipo de coisa. E às vezes eu entro em sites para ver indicadores, esse tipo de coisa. Então eu gosto, pelo menos toda semana eu tô fazendo alguma coisa nesse sentido, né? Então é mais ou menos isso também a minha rotina, né? A gente que trabalha com isso, todo dia pelo menos a gente tem que estar antenado nas coisas, né? Legal, gente. Assim, todas as ferramentas novas que o OpLab tem colocado aí, como a gente acabou de conversar aqui, existem várias teorias, várias formas de se fazer a coisa certa. Não existe só uma mesma, existem várias. E cada um do seu jeito, cada um no seu limite, né? Você vai ver na mesma sala aqui pessoas com perfil diferente, mas todas estão positivas e ganhando dinheiro, justamente porque a gente utiliza técnicas que são testadas, são comprovadas. Com o advento da tecnologia, a gente tem hoje possibilidade de, sem tantos custos e sem tantas dificuldades, testar o mercado. Então, o OpLab vem também entregando essa tecnologia através da API, a profissionalização dos nossos serviços, a infraestrutura está aqui à disposição para estudo, e o OpLab ele é feito pela comunidade. Vocês estão olhando aqui 4 pessoas que estão aqui só por causa que conheceu o Roxo e que conheceu o Alê, que éramos pessoas que estavam desse lado aí há um ano atrás, ou a Mayara mesmo aqui, ó, um ano atrás. Então, tudo que... Ontem a gente fez uma live com o Dendem, até, é interessante dizer que o que a comunidade diz pro OpLab realmente a gente incorpora, porque nós entendemos que esse valor vem daí. Esses ensinamentos vêm da comunidade, a gente só aprendeu porque a gente trocou experiências, e com isso a gente consegue evoluir. Então, realmente não é só clichê, nós somos uma empresa, todo mundo que você perguntar que trabalha no OpLab adora trabalhar aqui, porque não existe verticalização do comando, é tudo horizontal, nós respeitamos primeiro o ser humano que está ali, e nós entendemos que todo mundo está aqui fazendo o seu melhor. E, cara, realmente um prazer trabalhar nessa empresa, gente. Realmente um prazer. Amo vocês. Show de bola, isso aí. Então, pessoal, eu queria saber se tem alguma operação que vocês nunca fizeram. Por exemplo, eu nunca shortei uma ação. Eu não tenho coragem de entrar vendido, assim. Eu acho que put é mais... Assim, eu me sinto mais confortável com isso. Eu tenho medo de short squeeze, esse tipo de coisa. Então, por exemplo, eu nunca entrei vendido. Eu acho que a única operação que eu não fiz foi em DI, por exemplo. Eu nunca operei DI e nem Forex. Fora isso,
e opções binárias também, porque não é, a gente está falando de mercado de verdade. O resto, assim, praticamente tudo eu já fiz pelo menos uma vez. Shortear por shortear uma ação, eu até já fiz em day trade, assim, mas nunca dormi vendido, a não ser numa operação de long short. Para quem não conhece, long short, você vende uma ação e compra outra, elas teoricamente são correlacionadas, não vou entrar no detalhe disso, mas em tese uma protege a outra, né? Se o mercado subir muito ou cair muito, não faz diferença, o que vale é a diferença entre as duas, uma tem que cair mais que a outra ou uma tem que subir mais do que a outra, né? E basicamente só DI que eu nunca operei, o resto, tudo que dá para fazer aí eu já fiz. A minha curiosidade era justamente no long short, o Paes, que tem muitas coisas que eu não fiz, binárias, Forex, DI, assim, eu vou deixar até pro Marcelo responder por último, porque eu sei que a bagatela dele de check é longa, né, vai poder explicar bastante. Mas eu tenho bastante curiosidade no long e short, em estudar um pouquinho mais para saber essa correlação direitinho do que precisa subir, do que precisa cair, para você ficar ou empatado ou você ganha, né, assim, para não perder. O long e short, o nome ideal para isso é arbitragem, né? E o mercado, os hedge funds, eles vivem fazendo arbitragem. O que é arbitragem? É achar distorções, pelo menos coisas que pareçam estar fora de uma expectativa normal, né? Alguma ação que subiu muito ou que tenha caído muito, por exemplo. E aí você pega uma outra que tenha correlação. Imagina, por exemplo, normalmente Itaú e Bradesco andam juntas, né? Elas costumam, quando uma sobe 1%, a outra sobe 1% também, normalmente tem uma relação entre as duas ali. E, eventualmente, num dia específico, só Itaú sobe 10% e Bradesco não anda. Existe uma chance, pelo menos uma expectativa, de que ou tenha sido uma distorção muito grande no Itaú que vai voltar e vai cair, ou que o Bradesco acompanhe e suba também um pouco desses 10%. Aí você vai lá, vende a Itaú, que subiu muito, e compra a Bradesco, que não subiu tanto. Se Itaú cair, ou se Bradesco subir e elas chegarem a uma normalidade nessa relação, você ganhou dinheiro, você ganhou essa diferença de percentual entre as duas coisas. Isso seria o conceito da arbitragem, né? Que dá para ser aplicado em qualquer coisa. Você pode pegar contrato futuro de milho, um vencimento para frente e o vencimento atual, às vezes está distorcido por alguma coisa, você pode tentar arbitrar essa diferença, você pode arbitrar a diferença entre preço de criptomoeda em exchanges diferentes, que também é sempre o mesmo conceito. Você vê alguma coisa que está fora do preço em algum lugar, pelo menos da sua expectativa do que seja o preço correto, contra uma outra coisa que não está, que tem algum tipo de relação esperada, e se essa relação se mantivesse, esse processo, e aí que vem o problema do long short em geral, né, que o pessoal usa correlação para isso, e essas correlações, eventualmente, elas simplesmente param de funcionar, param de acontecer, às vezes elas nem eram uma correlação que a gente chama de correlação espúria, né, ela estava andando, aí vem sempre o exemplo lá do, toda vez que tinha um filme do Denzel Washington, morria alguém afogado, não sei se era o Denzel Washington, mas toda vez que lançavam um filme de não sei quem, morre alguém afogado, e você consegue achar essa correlação lá, mas não tem nada a ver, não tem uma causa e efeito ali, né? E aí, por conta, no mercado, como a gente pode usar a estatística para ver esse tipo de coisa, você pode ver esse tipo de correlação que não tem nada a ver uma coisa com a outra, aí você começa a operar, às vezes fica dando certo um tempão, por pura aleatoriedade, e aí em algum momento a vida real se impõe sobre a aleatoriedade ali, e aí você acaba perdendo dinheiro nesse tipo de operação, mas o Chama também já fez muito, ele com certeza pode falar até melhor do que eu de long short, mas é assim que funciona, a ideia é você arbitrar diferenças, distorções no mercado. Eu assim, já usei todas as drogas pesadas que vocês imaginarem aí desse mercado, cara. Por que você ainda não operou, Marcelo? Essa é a pergunta. Tudo. Cara, eu nunca operei derivativos de cripto, que tá no meu radar. Mas, cara, de boi gordo, aqui eu sou agente autônomo faz muito tempo, então eu trabalhei já com vários tipos de cliente. Então, aqui na bolsa eu já praticamente de tudo, já operei DI, já operei boi, café, milho, todos os futuros aqui que eu lembro, eu já operei, de dólar, todos os contratos, as opções. Mas assim, o que eu queria falar de interessante não é nem isso, é que os ativos mais interessantes que eu já operei foram as opções flexíveis e as opções exóticas, que são as opções com barreira. E aqui no nosso mercado é muito pequeno ainda, nos Estados Unidos representa quase 60% das negociações, o mercado de opções flexíveis. E ele
realmente é uma coisa bastante... muito atrativa, tanto para as corretoras como para os clientes. Você consegue fazer operações estruturadas, tipo a Ruby, tipo alguns collars, algumas operações estruturadas, que são formadoras de COIs, que as pessoas, né, às vezes falam mal e tal, mas se for feito por uma casa justa, que cobre spreads justos, é um produto que eu acho que é uma excelente entrada para a pessoa física, porque ele controla o risco e ele custa muito barato, né? Uma opção com barreira, uma call com barreira, por exemplo, só para um comparativo, né? Uma call hoje com uma vol de 35%, num ativo de 35% de vol ao ano, ela está em torno de 2 a 3%, um prêmio ATM em relação ao spot, né? Você vai pagar de 2 a 3% do valor do spot. Uma call, o que representa, vamos supor, num ativo de R$30, você vai pagar aí 60 centavos, 80 centavos, num ativo ATM, né? Uma opção ATM. Numa opção com barreira, você chega a pagar 15 centavos, 12 centavos nessa mesma opção. É claro que ela tem as suas características, ela não pode subir X, senão você perde tudo, tal. Existe uma série de características, mas se você... esse é um mercado que realmente protege a pessoa física, porque mesmo que ela tenha uma opção, uma barreira, etc., ela trabalha com limites de perda muito baixos. E a assimetria de risco é muito alta. A assimetria de risco é alta. Então, realmente, eu acho que seria uma porta de entrada para a pessoa física quando as corretoras pararem com o monopólio, quando a XP tiver menos espaço, porque ela comprou a Rico, comprou a Clear, comprou as maiores, e é difícil você competir com a mesa dela de market making e com o varejo, capilaridade que ela distribui. Mas eu acredito que com o aumento do nosso mercado, as opções com barreira, ou as opções flexíveis, exóticas, inclusive que fazem grupo das binárias, né? O problema da opção binária não é ela em si, mas as corretoras que oferecem ela, os market makers que operam ela contra você, que deveriam estar te cobrando uma vol de 50, tá te cobrando uma vol de 200, então você tá pagando 30 centavos numa opção que deveria valer 10, esse é o ruim da opção binária, ela não é de todo mal, só você saber operar e saber precificar. Então eu acho que isso, os instrumentos mais gostosos de você operar são esses instrumentos flexíveis, e você adapta a sua carteira à sua realidade. Eu fico imaginando, né, a dificuldade que é para o cara entender a opção normal com o que é entender uma opção flexível, né? Mas, o mercado de opções é o mais difícil, provavelmente, né? Que tem mais possibilidades aí de você misturar as coisas, imagina com opções flexíveis. Esse eu também não... Até, Paz, porque é por isso que eu falo muito sobre o pessoal, você fica monitorando o volume, né? Porque o volume de uma opção, contratos em aberto, porque uma corretora operou tanto de uma opção hoje em dia. Cara, a gente nunca vai saber se ela está operando, vamos supor, todo mundo sabe, né? Ou deveria saber quem opera a opção. Quando eu compro uma opção de alguém está te vendendo essa opção. E geralmente é o market maker que te vende, é o cara que está dando liquidez na pedra. Quando você compra uma call, ele automaticamente tem que fazer o delta hedge, ele tem que zerar esse delta na própria carteira. Então existe uma contra-operação. Quando é feita uma operação, há todo um desencadeamento de outras operações para que o mercado se equilibre. Então, quando a gente olha, às vezes, um volume muito grande de alguém fazendo alguma coisa, não necessariamente ele está entrando. Ele pode estar fazendo uma manutenção de uma outra ponta de uma opção flex que não aparece no volume listado, por um exemplo. E isso eu já fiz. E os market makers fazem isso direto. E principalmente quando o produto é grande, uma Ruby, alguma coisa que vai para o varejo. Eles fazem um contrato flex. E é tão legal esse contrato, e é tão diferente que, por exemplo, você não faz a negociação online. Você preenche uma ficha de compromisso e no final do dia cruza-se os preços e os deltas. Então é um outro tipo de contrato, e é onde a negociação ela é feita por balcão autorizado, mas é por balcão, é um firme que a gente fala, é um contrato firme. E isso só acontece quando você aumenta o nível e o volume da operação. Por isso que o Morgan Stanley ou os bancos aí que fazem o market maker, eles não vão correr esse risco só para fazer operações pequenas para o varejo ainda. Mas quando a corretora consegue canalizar esse volume e fazer um produto tipo Ruby, essas coisas, ele dá acesso ao varejo para esse produto flexível. Bom, gente, beleza, estamos aqui já com quase 1 hora. Geralmente, eu e o Marcelo Paz, quando a gente faz esses podcasts, a gente sempre faz uma última pergunta, que é a pergunta Opwise, então aqui dá para fazer para todo mundo, que é o seguinte: qual dica vocês dariam, ou conselho que vocês dariam para quem está entrando na Bolsa agora em 2021 e ainda tem aí esses meses aí pela frente? Bom, eu começo já respondendo que
a dica que eu daria hoje, depois de tudo que eu já vi, tenham calma. A gente está com o mercado em topo, fazendo novas máximas. Então, a tendência é vocês acreditarem que está perdendo a oportunidade da vida, mas o mercado tem todo dia, amanhã vai ter de novo, oportunidades aparecerão, sempre vai ter as Teslas, mas também vai ter as Shons, vai ter que são a Shon, só para explicar porque eu estou falando de Tesla e Shon, né? A Shon caiu muito, porque o petróleo tinha caído muito, ela estava num preço muito, muito baixo, muita gente já estava falando que a Shon ia quebrar. E por outro lado, você tem a Tesla subindo infinitamente, mesmo sem ter fundamento para isso, né? Pelo menos não teórico. E essas coisas vão acontecer e, eventualmente, essas operações vão aparecer. E tendo calma, estudando, vocês precisam estudar. Usem o OpLab, o OpLab ajuda demais a gente a manter essa coisa. Então, ter calma e ter o OpLab são as duas coisas que eu deixaria de dica aí para os iniciantes. Olho rapidinho aqui. A minha dica é: escolham bem os mentores, como o Marcelo ressaltou aí, né, nesse episódio. Acompanhem eles. Para quem ainda não entrou, acompanhe o mercado também, saiba que ele é feito de ciclos, acompanhe as principais flashes. Se algum ator, atriz começa a divulgar um determinado serviço financeiro, um produto, você já começa a ficar esperto, porque não é zombação de mercado, né? Eu até achava que era meme, mas depois, acompanhando mesmo, você vê que esse tipo de coisa acontece. E acompanhe a O2, use o OpLab também com calma. E é isso, quando vocês adquirirem a calma, acho que é o primeiro check mesmo, pais, depois vocês vão conseguir combinar com os movimentos do mercado. E aí você vai conseguir operar de forma consistente. Pelo menos essa é a minha opinião, é o que eu venho tentando fazer e é o que eu venho adquirindo. Bom, o meu conselho é: tenham entre 5 a 12 ativos na carteira, sigam a tendência e poupem todo mês. Sem erro. Direto. Boa também. Muito bom. Eu vou fazer uma mescla de tudo que vocês falaram, então fiquem atentos à psicologia das massas, cuidado, segura a ansiedade, estudem, porque como já disse o Bill Ackman, um grande gestor de fundo americano, ele fala: os investimentos são um dos únicos negócios onde a sua proatividade pode te levar bem longe, porque você vai lá, você estuda, é só você ler tudo que o Warren Buffett já falou, tudo que ele já fez, assiste os vídeos de todos os nossos parceiros, assistam os vídeos do OpLab, isso aí já vai ajudar demais vocês. Então, se vocês tiverem essa proatividade de vocês buscarem informação, em vez de mergulhar de cabeça em algo que vocês não conhecem, isso vai fazer uma tremenda diferença e vocês vão aprender muito mais também o que não fazer, e isso aí já vai ajudar demais, porque quando você aprende o que não fazer, você consegue evitar muitas situações côncavas, né? E o importante é a gente sempre estar convexo. Então, acredito que é isso. Você que estava assistindo a gente, muito obrigado pela sua audiência. Agradeço aqui a todos os nossos convidados, Maiara, Marcelo e Marcelo. Acho que esse episódio foi muito legal. Sigam a gente nas redes sociais, está com conteúdo muito bacana. Assistam os nossos vídeos no YouTube, se inscrevam, deixa o seu like, fala se você quer ver algum tipo de outro conteúdo aí. A V3 está sensacional, usem o OpLab e leiam também os nossos artigos no blog www.oplab.com.br. É isso, até a próxima e valeu!